Quando procuramos nas plataformas de pesquisa, fica fácil encontrar exemplos de trabalhos ideologicamente enviesados, pouco lidos e pouco citados. Muitos apresentam pautas que os brasileiros jamais imaginariam que foram financiadas pelo dinheiro público. Na Universidade Federal da Bahia, uma estudante apresentou uma tese questionando se sapatos têm sexo, referindo-se às metáforas de gênero de lésbicas de baixa renda. Na mesma universidade, outro estudante teve seu mestrado financiado para produzir uma pesquisa autoetnográfica, analisando a prática de sexo oral entre homens dentro do banheiro de uma estação de trem. O valor da bolsa foi de R$20 mil do dinheiro público. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, um dos temas aprovados pelo mestrado foi Por onde andam os gogoboys de Juiz de Fora? A produção científica brasileira internacionalmente não existe. Ela simplesmente não é mencionada. Ninguém lê esta merda. E vai ler para quê? Para perder seu tempo? O prejuízo que as universidades dão ao Brasil são muito maior do que a corrupção, né? Você pega todos os roubos de dinheiro público, a universidade é pior. A linguagem academicista e romantizada esconde o vazio e a promiscuidade do financiamento estatal. Uma vasta quantidade de trabalhos acadêmicos vão desde categorias pornográficas até a relativização da pedofilia. Enquanto o sistema público privilegia produções acadêmicas que não contribuem com as demandas sociais, áreas de vital importância ficam em segundo plano. Uma coisa que me chama a atenção é a quantidade de vagas destinadas para ciências sociais. Eu não estou nem falando da infinidade das ciências humanas, mas sim das ciências sociais. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da onde eu sou egresso, são 100 vagas para o curso noturno e 60 vagas para o curso diurno. São 160 vagas por ano. E aí tu vai perguntar, pô, Conrado, mas que bom que tem muitas vagas, eu fico muito feliz também. O problema é que é discrepante em relação a outros cursos, por exemplo, engenharias, tem 20 vagas, algumas delas, engenharia de alimentos, engenharia de energia, né? A gente questiona tanto a importância da energia hoje, tem 21 vagas. Engenharia hídrica, o Brasil, o maior recurso natural é a água, 21 vagas. Odontologia, noturno lá, 21 vagas. Até curso de fonoaudiologia, 21 vagas. Biotecnologia, 20 e poucas vagas. Biomedicina, 20 e poucas vagas. E aí nas ciências sociais nós temos 160 vagas. Por que disso? Na minha visão, a parte mais triste disso é que entram 160 estudantes a cada ano e se formam muito pouco. Na proporção da formatura das ciências sociais, tem diversos cursos junto ali, relações internacionais, história, filosofia, ciências sociais. No ano passado se formaram 60. Não só das ciências sociais, de toda a gama das ciências humanas, só 60. Desse universo geral que a gente conta aí, com quase 500 estudantes que entram por ano, 10% consegue chegar no final, dentro de uma seriação. O que me choca nesse ponto também é saber o porquê disso, porque é dinheiro alocado. Quem são essas pessoas egressas que saem dali? O que eles fazem? Que ponto que eles trazem pra gente, pra nós enquanto nação, afinal de contas, a universidade pública é dinheiro público. Na minha visão, o que a gente tem ali é uma grande manutenção dos partidários da esquerda. Porque eles estão estudando, nunca se formam, recebem bolsas, o investimento é maciço nesse setor e estão formando professores que fazem a continuidade desse pensamento. Mas se você olhar hoje em dia, o que você precisa para você entrar numa faculdade superior, uma universidade, né? Em função do resultado na prova do Enem, né? Se você não tiver, digamos, 600 pontos, você não consegue entrar numa universidade pública, mas você consegue entrar na faculdade de pedagogia. Então ela começou a recrutar um pessoal, né, que chega com um capital cultural muito limitado. O maior problema é que nós tivemos professores mal formados e estes professores eles não estão capacitados para nos levar a um novo salto intelectual, um novo salto de qualidade na formação de alunos. Normalmente esses cursos, eles têm um argumento, que é aquela nota final que tem que entrar, né, muito baixo. Por exemplo, as ciências sociais, a densidade do curso noturno é 1,60. Eu me pergunto, para aí, a cada 3 candidatos, 2 vão entrar? Não são nem 2 pessoas concorrendo por uma vaga. Para mim, tem muitos cursos, cara, que me parece que a pessoa está fazendo só para justificar para o pai que está estudando.
O custo de cada universitário brasileiro é de quase 15 mil dólares por ano. Isso significa que, mesmo estando nos últimos lugares de todos os rankings que medem a qualidade da graduação e da pesquisa científica, continuamos investindo no 16º universitário mais caro do mundo. Gastamos mais do que países com resultados expressivamente melhores, como Itália, Portugal, Espanha, Israel e muitos outros. A própria CDE recomenda que o Brasil gaste menos com o ensino universitário. Em 2018, a instituição divulgou uma pesquisa intitulada Economic Survey Brasil. Na página 30, o relatório alertava que o país gastava um percentual do PIB maior do que a média da OCDE e não obtinha resultados, que era importante parar de incentivar investimento nas universidades e focar na educação de base, como creches, ensino fundamental e médio, que estavam desatendidas. O relatório também alertou que a educação universitária estatal tende a beneficiar estudantes de classe média que estudam em escolas privadas e têm a melhor performance no vestibular. A pergunta que fica é: por que sonegamos todas essas informações? O que foi que aconteceu? Você tem essas duas vertentes de política educacional. A de acesso, que é para gastar, e a de qualidade, que é para trabalhar, né? Mas percebeu-se que dar mais diploma tinha ali um benefício político importante, né? Alta população jovem no país, muitos eleitores, muita gente, as famílias dessas pessoas, primeira geração. Então, o apelo político de você mandar as pessoas para a universidade é brutal. A gente viu no que deu. Então, quando você fala mais matrícula, você tem gasto com infraestrutura, inauguração de escola, aumento de matrícula, etc. Gasto com contratação, então os professores gostam, os sindicatos mais ainda, né? Gasto com material, editoras, etc. Então você gasta mais e todo mundo fica feliz. Então abrir escola é algo altamente populista, né? Você pode abrir escola, dizer que está atendendo o direito à educação e não ensinar nada. E essa é a história do século XX no Brasil, do final do século XX, né? Depois da Segunda Guerra, quando a gente teve os movimentos pedindo por mais educação, o que o governo brasileiro, no seu conjunto, em todos os seus arranjos, deu para o brasileiro foi matrícula. Você abre um monte de campos, dá emprego vitalício com segurança para não sei quantos mil professores, né? Sem nenhuma cobrança de qualidade. E tem, por outro lado, um apelo que chega a ser pecuniário, porque quanto mais professor trabalhando em universidade federal, mais contribuição sindical você tem, mais contribuição para o partido você tem. A opção, obviamente, de um governo que tem como uma das principais bases políticas o sindicato docente, nunca vai optar pela política de qualidade. Isso é um dado. Para universalizar o acesso à universidade, o governo criou o FIES, um programa que fornecia financiamento de até 70% do valor de cursos superiores, desde que houvesse um fiador para garantir o pagamento. Durante o governo Lula, o plano foi ampliado e flexibilizado. Em 2010, o FIES já cobria 100% do valor do curso e não pedia mais garantias. O novo fiador seria um fundo do próprio governo, que emprestava o dinheiro e também era o garantidor de crédito. Ou seja, o que nós fizemos? O governo passa a ser fiador. O Banco do Brasil empresta os recursos e o governo passa a ser o fiador, e por isso que o FIES passa a ser um programa de sucesso internacional, que eu acho que não tem nenhum país do mundo com o sistema de financiamento e com o sistema de garantia que o Brasil oferece hoje aos estudantes. Entre 2010 e 2013, o número de inscritos no programa aumentou 448%, e o custo do FIES saiu de 1 bilhão para quase 14 bilhões de reais. Mas o volume de matrículas na rede privada só aumentou 13%. Por quê? A pergunta deu origem ao escândalo conhecido como a farra do FIES, que constatou que as próprias faculdades estavam estimulando alunos já matriculados a fazerem o financiamento, parando de pagar a mensalidade e transferindo a dívida para o governo. Para o aluno, era financeiramente vantajoso. Para a faculdade, eliminava o risco de inadimplência. Para o governo, aumentava sua popularidade. O sistema estava montado. O PT também destinou mais de 3 bilhões de reais para o ProUni, onde não era necessário devolver o dinheiro, e 13 bilhões para o Ciências Sem Fronteiras, que financiava estudantes viajando ao redor do mundo. As grandes empresas educacionais cresceram exponencialmente durante o período. O Grupo Croton, que atingiu o cargo de maior empresa de ensino superior do mundo, saltou a sua receita líquida de 734 milhões para 5 bilhões de reais. Dos 3 milhões de estudantes que participaram do FIES,
2,8 milhões ainda estão em débito com o governo federal. Os juros cobrados também foram subestimados, pois contavam com 10% de inadimplência, quando o calote foi de mais de 50%, gerando um rombo de 77 bilhões de reais, segundo o relatório do próprio Ministério da Fazenda. A dívida depois que essas pessoas ficaram, né, a frustração de continuar sendo balconista, apesar de ter um diploma de direito, etc e tal, a gente está vendo agora o quê? Também, né? O custo está vindo agora e a resposta também está vindo agora, né? E o FIES, a partir de um certo momento, virou uma máquina de transferência de dinheiro público para o privado, né? Quantos grupos financeiros fizeram a festa no Brasil, né? Com essa criação, com um mercado que abriu de repente, com a maquininha garantindo o pagamento. Como essa conta é paga? Os estados e municípios entregam 20% do que recebem em impostos para um fundo que rege o dinheiro destinado à educação básica, chamado Fundeb. O governo federal adiciona 10% de todo o valor arrecadado pelo fundo. Esse dinheiro é redistribuído pelo país de acordo com o número de alunos de cada região. Mas na hora de distribuir esse dinheiro, a tarefa fica com outro fundo, chamado FNDE. Nesses dois órgãos se concentram grande parte do orçamento da educação brasileira. Há um estudo do TCU, do Tribunal de Contas da União, que avalia o impacto dos riscos das instituições federais no Brasil, avaliando como baixo risco, médio risco, alto e altíssimo risco. O MEC, suas autarquias, instituições e órgãos associados, nenhuma delas está considerada como de baixo risco, todas como de alto ou altíssimo risco. Especialmente a FNDE, que é uma espécie de banco do MEC que distribui os recursos da União para estados e municípios. E a partir do momento que esse recurso sai da União, ele se pulveriza, e esse é um dos núcleos da corrupção no Brasil, é quando ele sai do FNDE e vai para as dezenas, centenas, milhares de municípios brasileiros, né? Os indícios que a gente descobriu, se realmente aquelas investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a República. É um caso que iniciou na Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma CPI que foi iniciada lá. Há relatórios vastíssimos sobre essa questão. Eles constataram que cerca de 1/3 dos diplomas expedidos por universidades particulares no Brasil contém irregularidades, chegando a ponto de até ter falsidade documental mesmo. Há alguns relatos de pessoas que estudaram durante 6 meses, 1 ano e saíram formados como pedagogos. Olha a gravidade disso. Estão formando outras pessoas que também não terão a mesma aptidão para formar outras pessoas. Então a gente está tratando aí de uma geração inteira de pessoas ineptas para exercer a profissão para a qual eles se propõem, né? Então é um número muito grande, são mais de 500 mil diplomas expedidos nessa condição. Há um outro caso também muito emblemático e também de conhecimento público notório, que é relativo ao Pronatec. O Sistema S recebia algumas vagas para fornecer esses cursos técnicos, e essas vagas não eram necessariamente providas. Ou seja, havia um acerto no final de cada ano. O Sistema S falava: MEC, eu preciso de 100 vagas. O MEC fornecia 100 vagas e cada vaga dessa tem um valor. Só que no meio do acerto, digamos assim, o Sistema S fala: precisamos de mais 20, 30 vagas. E também cobrando desses valores. Com as apurações, identificamos que havia ali vagas duplicadas, que havia uma série de questões ali, pessoas com CPF inexistente também, em tese, provendo essas vagas, e cada uma delas, como eu falei, gerando valores astronômicos, né? No final do ano de 2018, o Sistema S exigiu do MEC o pagamento de 60 milhões sobressalentes em relação ao valor que havia sido acordado, né? Então, dá para ter ideia, o Pronatec começou em 2011, mais ou menos. Então, de 2011 a 2018, a gente buscar todos esses valores é uma quantia bem alta. Cada enxadada que você dá, você acha um cadáver aqui.